Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito da República da Espada, esse primeiro momento republicano no Brasil. Na verdade, essa transição entre o Império, finalzinho do Império ali, e a construção da República. Entender como é que essa República vai ser construída e por que são os militares os primeiros ali representantes republicanos no Brasil. A gente começa, obviamente, falando a respeito da construção da ideia de república no Brasil. Claro que essa ideia vem lá atrás, desde os primeiros debates de 1870, da década de 1870, os primeiros debates sobre o modelo republicano a ser adotado no Brasil, depois com a fundação do Partido Republicano Paulista, começa a ganhar cada vez mais força, e a gente vai perceber que vai chegar no finalzinho do Império, você tem dois grandes grupos muito interessados, digamos assim, no modelo republicano. O problema é que esses dois grandes grupos políticos, eles vão ter uma ideia sobre a República um pouco diferente, ou seja, modelos de implementação da República diferente. E uma outra percepção também que é importante a gente citar, que esses dois grupos eles não eram grupos muito unidos. Haviam várias ideias divergentes dentro desses grandes grupos. Então, é o início da República no Brasil e a gente já começa a perceber que não tem uma grande união nacional de construção de um país e tudo mais. Há visões diferentes sobre como deve ser implantada essa República. Então, por um lado, obviamente, a gente vai falar dos militares. A República é proclamada por um grande militar, o general, ou marechal, melhor dizendo, Marechal Deodoro da Fonseca. E esses militares eles vão ter uma visão política de um poder mais centralizado na mão do presidente. Então, quando os militares pensavam no modelo republicano, eles imaginavam uma ideia muito parecida com a ideia que você tem de hierarquia militar, onde o presidente, o cara que tivesse os maiores poderes, e essa hierarquia. O problema é que a gente sabe que a República não é bem assim, e há uma certa divisão dos poderes e autonomia entre os poderes, de modo que o poder executivo ele não vai ter mais poder do que o poder legislativo ou que o judiciário. Há uma ideia aí que eles são poderes iguais. Então, nesse sentido, o modelo que os militares pensavam sobre a República não era bem um modelo de equidade entre os poderes. Era uma ideia de que haveria necessidade de sobressair o executivo e, obviamente, liderado por um militar. Por outro lado, a gente vai ter os cafeicultores. E é um grupo que vai pensar a República de uma outra forma, vai pensar a República através de um poder mais descentralizado, dando mais poder às províncias. A ideia que os cafeicultores tinham é que esses estados tivessem mais poder, mais autonomia. E, obviamente, se a gente está falando de cafeicultor e do poder político dos cafeicultores, a gente está falando essencialmente do estado de São Paulo, que era o estado economicamente mais rico do Brasil. Portanto, era interesse do estado de São Paulo ter mais autonomia política e, obviamente, uma autonomia maior dentro da administração da sua própria riqueza produzida dentro de São Paulo. Então, vocês conseguem perceber que haviam dois grupos, os militares e os cafeicultores. Porém, esses grupos eles não eram unidos entre si. Você dizer que os militares estavam unidos numa ideia única, não é bem assim. Haviam grupos militares que pensavam numa centralização maior do poder e outros grupos que entendiam que o poder não deveria ser tão centralizado assim e que esse poder poderia ser diluído entre os estados. A Constituição de 1891, ela vai ser, digamos assim, o palco de atuação desses grupos, é onde eles vão disputar qual modelo vai ser adotado pelo Brasil. Eu coloco ali, quero começar chamando a atenção para vocês, que a Constituição de 1891 está aqui, olha, os Estados Unidos do Brasil. Muitas das vezes a gente se perde um pouco no sentido da história e vai falar assim, mas professor, Estados Unidos do Brasil?
o nome do Brasil não é esse. E, de fato, o nome do Brasil atualmente é a República Federativa do Brasil, mas ele só se transformou em República Federativa do Brasil em 1968. No primeiro momento republicano do Brasil, o nome do nosso país era Estados Unidos do Brasil, uma clara e óbvia referência aos Estados Unidos da América, tá? Uma referência total, o modelo de república dos Estados Unidos. E esse modelo, de certa forma, ele vai pensar a ideia da federação com uma força um pouco maior. Então, nessa Constituição de 1891, ela vai dar mais liberdade aos estados. É claro que a gente não tem um modelo de federação tão grande quanto o modelo norte-americano, que dá uma autonomia absurdamente aos estados. O voto, critério de voto. Antes a gente tinha, na época do Império, o critério do voto era medido através do dinheiro. Era um voto censitário. Quanto mais dinheiro você tinha, mais opções você tinha. Então, para você votar, você tinha que ter uma certa renda, para você ser candidato, uma renda ainda maior. Agora, com a Constituição de 1891, todo mundo, teoricamente, todo mundo vai poder votar. Não tem mais o critério de renda. Porém, é uma Constituição que vai proibir o voto dos analfabetos. Antes, na época do Império, mesmo o sujeito sendo analfabeto, ele poderia votar, desde que ele tivesse renda. Como agora vai restringir o voto dos analfabetos, analfabetismo no Brasil, no finalzinho do século XIX, era muito alto, vai acontecer uma coisa muito curiosa, que no primeiro momento republicano, nos primeiros momentos que a população vai de fato votar, o índice, a porcentagem de pessoas que vão ser habilitadas a votar vai ser menor na República do que no Império. Por quê? Basicamente, os critérios, ainda que no Império fosse um critério censitário, que votava quem tinha dinheiro, no final das contas ele dava maior abrangência para a população votar. Lembrando que o voto dos analfabetos vai ser abolido mesmo de vez, a possibilidade do analfabeto votar só agora na Constituição de 1988, que ele vai ter plenos direitos. E outra coisa era o voto continuando sendo negado às mulheres. A gente vai perceber aí ao longo da nossa caminhada, principalmente para o módulo aí do terceiro ano, que a mulher só vai ter direito a voto efetivo e claramente posto na Constituição de 1946. Antes disso, ela tinha um direito de voto limitado na Constituição de 37 e, antes de 37, direito nenhum de nenhuma participação política no Brasil. O Estado ele vai passar a ser um Estado leigo. Antes a gente tinha a Igreja Católica como a igreja oficial do Estado. Professor, qual é a diferença de ter uma religião oficial e de não ter? Quando você estabelece que a religião oficial é basicamente qualquer um, para ser integrante do Estado, precisa ser daquela religião. Vamos citar o exemplo do Império. Para você ter um cargo público, para você ser um deputado no Império, você necessariamente precisava ser católico. Se você fosse protestante ou fosse judeu, você não tinha condições de pertencer a um cargo público. Outras coisas que vão mudar são os registros civis de casamento, registro civil de óbito, de nascimento. Antes, tudo isso estava atrelado à Igreja Católica. Ou seja, para você ter um registro de nascimento, você teria que ir lá na igreja e batizar o seu filho. Para você ter um casamento legalizado, a fim de depois redistribuição dos bens para a família, por exemplo, você precisava ter esse casamento registrado dentro da Igreja Católica. A partir de 1891, isso acaba, você tem o registro civil, e aí é mais ou menos como você tem hoje. Você tem o registro civil de casamento e a parte religiosa do casamento. E aí cada um vai casar seguindo a orientação da sua própria religião, ou sequer não faz o casamento religioso. A única coisa que vale perante a lei é o registro civil. Tá? Então isso vai ser a grande mudança. Tem ali a charge ali, olha, do casamento civil, Código Penal, a primeira Constituição, e o Deodoro num cavalo ali, se distanciando de um representante ali da igreja, a igreja tendo um poder diminuído com tudo isso. Ainda
Assembleia Constituinte, ou seja, os deputados e senadores que fizeram a Constituição, eles vão estabelecer que o primeiro presidente desse novo modelo republicano, ele vai ser eleito indiretamente pelos deputados constituintes. Então, esses deputados vão eleger o primeiro presidente. E o mandato desse presidente iria terminar em 1894 e teria novas eleições para o novo presidente assumir com eleições diretas por parte do povo. Quem vai ganhar as eleições internas vai ser o Deodoro da Fonseca como presidente da República. Ele que proclamou a República estava de modo interino no governo até 1891. A partir de 1891 ele passa a ser o primeiro presidente do Brasil eleito na República. É claro que, ainda que seja eleito indiretamente. E o vice-presidente vai ser o Marechal Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca ele tinha uma linha dentro dos militares política e era uma linha mais voltada para uma centralização maior por parte do presidente. E o Floriano Peixoto ele tinha um apoio muito grande por parte dos cafeicultores. E isso vai ser decisivo no que eu vou falar daqui a pouco, principalmente com os problemas a serem enfrentados pelo próprio Deodoro da Fonseca. Ele já começa o mandato dele com o problema da crise econômica muito grande, que já vai herdar lá da época do Império, a inflação sendo muito alta, e ele vai chamar, o Deodoro da Fonseca vai chamar o Rui Barbosa para ser o ministro da Economia. E o Rui Barbosa ele vai dar sequência a uma ideia que já vinha ocorrendo no Brasil. O que é o encilhamento? A ideia era a origem da palavra. Encilhamento seria você colocar a sela lá no cavalo e se preparar, como se fosse você estivesse preparando para a corrida dos cavalos. Tem aquele momento que o cavalo fica ali na baia e esperando para ser dada a largada, os cavalos dispararem na corrida. O que era isso? Por que se falava de encilhamento? Porque as pessoas ficavam na porta do banco esperando o banco abrir para sair correndo e pegar empréstimos. A ideia desse modelo econômico é uma ideia um tanto quanto ingênua. Os bancos emitiam papel moeda. Então, os bancos fabricavam papel moeda e emitiam esse papel moeda. Qual era a ideia do Rui Barbosa? Se a gente está num momento de crise econômica, vamos abrir linhas de crédito para a pessoa ir no banco, pegar dinheiro emprestado num juros muito baixo. A ideia do Rui Barbosa era o seguinte: a pessoa pegaria o dinheiro e investiria esse dinheiro numa fábrica, numa indústria, num comércio, que seja. A pessoa montaria um negócio que iria gerar empregos, então ela chamaria outras pessoas para trabalhar junto com ela, geraria mais empregos, movimentaria, obviamente, a economia, gerando mais dinheiro. A ideia do Rui Barbosa era essa, e se você olhar aí de modo bem ingênuo, você vai falar assim: poxa, legal, bacana essa ideia do Rui Barbosa. O problema é que muitas das pessoas pegavam o dinheiro emprestado e não produziam nada com esse dinheiro, ou apenas gastava mesmo o dinheiro sem montar nenhum comércio. E a longo prazo, as pessoas vão pegando esse dinheiro emprestado, o banco ele vai precisar ter dinheiro em caixa para emprestar às pessoas. E o que os bancos vão começar a fazer? Emitir papel moeda, fabricar dinheiro. Então, fabrica o dinheiro e empresta, E aí você vai ter uma lógica do mercado, uma lógica econômica, que é a inflação, a desvalorização da moeda. Como eu estou colocando muito mais moeda no mercado do que propriamente existe riqueza no mercado para essa moeda, a tendência é que essa moeda vai desvalorizar, gerando uma inflação muito grande. A inflação ela vai começar a crescer de modo absurdo dentro desse primeiro momento republicano e vai gerar uma série de problemas e agravar cada vez mais a crise dentro do governo do Deodoro da Fonseca. E qual é a saída que o Deodoro vai ter? Mais uma vez, Deodoro vai pensar com aquela cabeça de militar, de hierarquia, de estrutura, de que o executivo deveria ser o principal poder. E nessa ideia, Deodoro vai decidir fechar o Congresso, ou seja, mandar embora os deputados e senadores para que ele, Deodoro, governasse sozinho e pudesse agir de modo mais firme
para o combate à crise econômica. E é claro, isso vai gerar um problema muito grande. Você fechar o Congresso vai gerar um descontentamento popular enorme. Trago aqui, olha, um jornal da época dizendo a crise política, que vai levar à renúncia do Deodoro da Fonseca. Claro, a elite política vai ser extremamente contrária a Deodoro, porque obviamente vão sair do poder os deputados e senadores, e uma parte dos militares, e eu tinha dito lá no comecinho da aula, os militares não eram um bloco único que todo mundo pensava igual. Uma parte dos militares, principalmente a Marinha, através de um militar com uma ideia de poder, ideia de política muito forte, chamado Almirante Custódio, o que ele vai fazer? Ele vai pressionar o governo Deodoro da Fonseca e vai mandar que os navios da Marinha Brasileira se posicionem na Baía de Guanabara, virem os seus canhões em direção à cidade do Rio de Janeiro, e é bom a gente lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, e fala, olha, se o Deodoro não renunciar, a gente vai abrir fogo contra a capital do Brasil. E diante de toda essa pressão, sem o apoio político que ele, Deodoro, achou que deveria ter, lembrando, Deodoro também já estava muito velho, muito debilitado e tudo mais, ele decide renunciar ao mandato de presidente da República. E é uma coisa curiosa a gente pensar que ao longo do nosso processo republicano, ao longo desse processo a gente tivesse diversos presidentes da República que não terminaram o mandato, diversos. Muitos renunciaram, outros tiveram processo de impeachment, outros foram retirados do poder através de golpe militar e por aí vai. Então, a República, de modo geral, no Brasil, sempre teve essa característica de que o vice-presidente acaba governando. Tá? Recentemente, a gente teve isso com o caso do Michel Temer governando o Brasil com o impeachment da Dilma. Então, a gente sempre tem essa possibilidade do vice-presidente estar governando. E o vice do Deodoro também era um militar, também era um marechal, o Floriano Peixoto. E qual é a sacada aí do Floriano Peixoto? Ele tinha um apoio político por parte de grupos dentro dos cafeicultores. E com esse apoio político, ele vai começar a fazer algumas medidas mais populares, digamos assim, de tentar combater a inflação. Na prática, o Floriano Peixoto ele não consegue combater a inflação, ele não consegue diminuir a inflação, ele vai fazer com que o PIB do Brasil diminua muito, porque toma algumas atitudes assim para agradar o povo, mas sem, de fato, conter os problemas reais da economia do Brasil. Por exemplo, ele manda tabelar o preço dos aluguéis, ele manda diminuir o preço dos alimentos, em várias situações o Estado vai subsidiar o preço desses produtos. Então, assim, são medidas muito populares, mas que na prática da economia ele não consegue resolver, fazendo com que, ao final do mandato dele, em 1894, o Brasil esteja num mar de lama econômico e com uma inflação super alta, passando da casa de 89% ao ano. E como se não bastasse os problemas econômicos, o Floriano vai ter que enfrentar diversos problemas políticos e também tentativas de revolução, como a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, que é uma revolução extremamente violenta. Ela tem por base uma disputa política entre grupos de coronéis do Rio Grande do Sul, especificamente, famílias muito poderosas, importantes, que são inimigas entre si e com modelos políticos diferentes. Uns querendo parlamentarismo, outros querendo republicanismo. Então, essas famílias vão lutar e acaba tendo a intervenção do governo federal e há um desgaste muito grande por parte do Exército abafar essa revolução. E como se não bastasse, no Rio Grande do Sul vai ter a segunda revolta da Armada aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez liderada, entre outros, é claro, pelo Almirante Custódio, que também vai posicionar os canhões
para a cidade do Rio de Janeiro, e nessa segunda revolta da Armada vai ter de fato troca de tiro entre o Exército e a Marinha posicionada na Baía de Guanabara e obviamente o Exército em terra. Eles vão trocar tiros. Isso vai gerar algumas consequências curiosas, digamos assim, porque como a cidade do Rio de Janeiro, e só um adendo à nossa aula, como a cidade do Rio de Janeiro era a capital do governo federal, a capital do Brasil, tá? O estado do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro, não era a cidade do Rio, e sim a cidade de Niterói. Como grande parte desses militares da Marinha estavam na Baía de Guanabara e tentando ataque à cidade do Rio de Janeiro e alguns ataques também a Niterói, e o contra-ataque por parte do governo estava em Niterói, durante esse período da revolta da Armada, a capital do estado do Rio de Janeiro saiu de Niterói e foi para a cidade de Petrópolis. E lá ficou até, se eu muito me engano, 1903, quando voltou para a cidade de Niterói, a capital do estado do Rio de Janeiro. Também vai conseguir abafar a revolta da Armada, a segunda revolta da Armada. Por isso ele vai ser chamado aí de Marechal de Ferro, né? Em alusão ao nome Floriano, Marechal de Ferro, porque ele consegue destruir as duas revoltas militares dentro do Brasil. Mas isso vai ter um preço muito grande politicamente. Os militares, de modo geral, vão ficar muito desgastados dentro da política. O Floriano consegue terminar o mandato e passar a faixa, digamos assim, de presidente para o primeiro presidente aí de fato eleito pelo povo, né? O povo, entre aspas, porque a gente sabe ali que a Constituição previa que não poderiam analfabeto votar, então era a minoria da população que tinha o direito a voto. Mas seja lá como for, e começa com o Prudente de Moraes, um novo momento republicano do Brasil, e aí sim a gente vai falar da chamada República Oligárquica. Mas a República Oligárquica é assunto para frente, para o terceiro ano do ensino médio. Então, agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima e valeu!